Mas deixa eu voltar com o Giacomo Diniz aqui para eu fazer minha última pergunta aqui para o professor. Professor, você estava até falando ali do momento quando você entrou ali numa estatal, veio o apagão, então minha pergunta vem mais ou menos nesse sentido. Se você acredita, a gente viu ontem a desvalorização ali repentina de outras estatais também, não só Petrobras, né? Mas a gente viu o preço de outras estatais caindo. Você acha que, de certa forma, isso passa algum recado para o investidor? Quais são os cuidados que o investidor precisa ter para investir nesse tipo de ativo? Cuidado é fazer aquilo que é ensinado na BMC, fazer uma boa análise fundamentalista, entender aonde está se metendo, quais são os riscos do mercado ou da empresa que o investidor está atraído. Então, o dever de casa é o fundamental, ele tem que ser sempre bem feito. E esse é um trabalho que eu desenvolvo, que o Saravari desenvolve, para tentar munir as pessoas de base para poder justamente tomar os cuidados nos seus investimentos. Eu acho que a principal mensagem é que o mercado ele se lembra do que já aconteceu no passado. Então ele mostrou para o governo o seguinte, nós vamos penalizar imediatamente qualquer tipo de postura que esteja contra o seu discurso inicial. E ele penalizou mostrando o seguinte, a sua comunicação gera insegurança. Aí a gente acaba desvalorizando as empresas com maior risco de ingerência. Então, o mercado, na verdade, que passou um recado aí para o governo que ele está atento a esses mandos e desmandos e que ele vai penalizar as empresas que realmente caminharem nessa linha. Eu acredito que as demais empresas tendem a se recuperar de forma mais rápida do que a própria Petro, mas como você mesmo disse, Paula, o recado foi muito bem transmitido aí pelos agentes, mostrando que nós ainda sofremos de estresse pós-traumático. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu escutei. Segue o mercado, as oportunidades sempre vão estar presentes, mas a gente tem que olhar sem paixão, olhar com racionalidade, entender o que o mercado está precificando e por que ele está com mais ou menos volatilidade. Porque muitas vezes, quando você toma esse tipo de cuidado de entender o cenário macro, você evita de cair nas euforias ou nos excessos de depressão. A gente acabou de falar anteriormente, é muito comum, principalmente nos dias de hoje. Tá certo, professor Giacomo Diniz. Sempre um prazer tê-lo aqui na BMC News. O pessoal tá falando aqui, Francisco Moura aqui já é uma aula. Falando aqui, o Rui das Neves também elogiando muito aqui o professor Giacomo Diniz, falando muito sobre o professor. O Ronaldo Barsi, professor Giacomo, sempre dando uma aula aqui pra gente. Professor, o Leonardo falando, o professor Giacomo é uma fera, sempre uma boa aula. Então aqui todo mundo falando exatamente aqui, elogiando pra gente também. É sempre uma honra a sua participação aqui na BMC News. Estamos sempre de portas abertas, viu, professor? Quando tiver um tempinho na sua agenda aqui, estamos aqui sempre esperando aqui para compartilhar esse conhecimento aqui com todos os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez. Um bom dia para você, uma ótima semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Me sinto em casa também. Uma satisfação e pode contar comigo. Sempre estamos aí. Muito obrigado. Sabe que a gente abusa. Você sabe que se deu a mão, a gente quer o pé, a gente abusa. Então tá bom, semana que vem a gente combina mais uma data.